A formação social brasileira, ela tem em sua Constituição a mistura, tá, de três elementos culturais, não gosto de usar o termo racial, mas para ficar mais claro, três elementos raciais específicos. O elemento negro, que veio da África, não de um ponto específico, mas de vários pontos da África. O elemento nativo, que é o elemento indígena, que também tem variedade, também tem variações, dependendo da região em que você for estudar. E do elemento europeu, do elemento branco, do elemento português. A formação social brasileira se deu através, ao longo do tempo, da fusão dos elementos culturais que esses três grupos raciais trouxeram para a nossa cultura, formando uma cultura única, uma cultura genuína, uma cultura nova, tá? Que é a tal da cultura brasileira. Essa fusão racial, essa miscigenação racial e cultural produziu aquilo que a gente conhece como Brasil. Essa ideia produz alguns mitos, tá? Por termos no Brasil uma permissividade desde o início, tá? Com as relações entre raças distintas. Quando eu falo de raças, tome cuidado, porque raças em termos biológicos não existem. A raça humana é única, tá? Mas como em termos sociais a ideia de raça se associa à cor da pele, vou falar aqui como raça, tá? Então essas raças distintas tiveram a possibilidade de se misturarem e fazer um povo mestiço como o nosso. Durante muito tempo, essa mestiçagem foi vista como algo ruim, como algo que atrapalhava o desenvolvimento nacional, não só o desenvolvimento econômico, mas também intelectual do país. Raças como a negra eram consideradas inferiores, tá? Então, até o processo de embranquecimento oficial foi efetivado pelo Estado brasileiro no fim do século XIX e do século XX. Então, essa ideia, essa situação de mistura racial fez com que surgisse no Brasil um ideário de harmonia entre as raças, de uma democracia racial que nunca se efetivou. O que acontece no Brasil é uma permissividade de cruzamento de raças, mas não é algo desejável, tá? O texto aqui em questão fala sobre essas três vertentes raciais sendo misturadas, formando algo que é único do Brasil. E por ser único a nossa cultura, acaba criando uma identidade cultural. Vamos lá para a questão. Há uma encruzilhada de três estradas sobre a minha cruz de estrelas azuis. Três caminhos se cruzam, um branco, um verde e um preto. Três hastes de grande cruz, e o branco que veio do norte, Portugal, e o verde que veio da terra, os nativos, e o preto que veio do leste, África, derivam um novo caminho, completam a cruz, unidos num só, fundidos num vértice. Essa ideia de vértice é a ideia de encontros, tá? É como se essas raças se unissem em um ponto comum. E esse ponto comum não é nem África, não é nem nativo, não é nem Europa. Esse ponto comum é Brasil, é brasileiro. Nessa visão poética da história do povo brasileiro, o autor, o Gabarito da letra B, trata dos três grupos étnicos presentes desde a colonização, mesclados numa síntese nacional. Síntese é o resultado de duas ou mais ideias ou coisas distintas que, na mistura, criam uma coisa nova, que não é nem mais aquilo anterior e nem é o somatório das coisas anteriores. É simplesmente uma novidade.